Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. 7h38. Quadro Check-up no rádio. Hoje recebendo a doutora Mariana Martins, psicóloga. Atende na Clínica Fácil aqui na cidade de Caicó. Já ela vai passar o endereço e os telefones de contato, porque o nosso assunto de hoje é ansiedade, né? Todos nós, eu pelo menos sou muito ansioso, né? Mas a doutora Mariana, pelo menos me confortou aqui, porque disse que tem um lado bom da ansiedade. Então, nem toda ansiedade é ruim, né, doutora? Bom dia, seja bem-vinda aqui mais uma vez no nosso programa. Bom dia, Marcos. Bom dia, queridos ouvintes aqui da cidade de Caicó. É um prazer novamente estar aqui. E sim, eu gostaria de falar novamente, primeiramente, sobre o lado positivo da ansiedade. Eu sou defensora da ansiedade. Eu não estou me referindo aos transtornos da ansiedade, tá? É bom diferenciar Já isso. são outros 500, isso. A ansiedade, como uma resposta comum, positiva, né, a todo ser humano. Ela é positiva por quê? Ela nos faz antecipar uma situação futura. Né? Algo que está no futuro, começo a prever como é que vai ser, e isso faz com que eu me prepare para aquela situação. Né? A ansiedade ela pode servir como um impulso que vai fazer com que os meus esforços e o meu desempenho seja melhor nas atividades. Certo? Então, é algo comum quando a pessoa vai se apresentar em público, né? Quando ela vai viajar de avião, quando ela se lembra que semana que vem tem uma conta que ela precisa pagar e ela ainda não tem o dinheiro. Ele vai se motivando? São situações comuns de sentir ansiedade normal, né? Não patológica, né? Uma situação esperada de se sentir a ansiedade. Mas isso faz com que eu me prepare. Né? Semana que vem eu tenho que pagar tal conta, não tenho dinheiro ainda, mas como é que eu vou fazer? Aí começa a vir vários pensamentos, planejamento, né, de soluções. Então, a ansiedade nos faz andar também no sentido da solução dos problemas. Eu me considero uma pessoa também um tanto ansiosa. A ansiedade pode vir como um traço da personalidade, né, da pessoa. E eu gosto de ser ansiosa. Eu percebo que a minha ansiedade ela faz com que eu tome iniciativas necessárias. Ela me move, ela me mexe em direção à solução dos problemas. Tem aquela pessoa que deixa tudo para amanhã, deixa tudo para depois, né? Vai empurrando com a barriga as situações, elas são procrastinadoras, né? Como a gente fala. Ela está com um nível de ansiedade muito baixo e pode fazer com que até mesmo perca situações, quer dizer, oportunidades na vida, né? Por ter essa falta de pressa, né? Uma pressa necessária, importante no dia a dia. Eu até então achava que a ansiedade era uma coisa ruim, né? Mas você está me convencendo de que realmente tem um lado bom disso. Sim. Porque você torna uma pessoa mais competitiva, por exemplo. Você se torna uma pessoa mais, digamos assim, atuante para resolver aquela... Eu fico tão ansioso que eu quero resolver logo tudo. Isso, a ansiedade nos leva a resolver o que tem que resolver, né? A fazer o que deve ser feito. Por exemplo, você dificilmente vai encontrar um empresário bem-sucedido que não tenha um bom nível, uma boa dose de ansiedade. Agora, como é que eu consigo controlar esse nível? Porque todo excesso ele é ruim, né? Como é que eu consigo controlar, por exemplo? Olha, Marcos, para a gente diferenciar a ansiedade comum, né, desejável, já de um nível prejudicial e doentio, a gente tem que ver as questões da intensidade da ansiedade, com que intensidade eu estou sentindo, né, o nível dela, também a justificativa para a ansiedade, certo? E as consequências negativas que ela tem trazido para mim. Aí a gente pode começar a diferenciar uma ansiedade desejável, comum, da ansiedade já no nível patológico, né? Por exemplo, é comum dentro de uma sala de aula, você não conhece ninguém, no primeiro dia de aula, você chegou naquela sala e você se sente um pouco ansioso porque não conhece ninguém e tal. Mas, por exemplo, eu já atendi paciente que desistiu 2 vezes já de estudar porque não suporta estar numa sala de aula cheia de pessoas. Então, já se tratava de um caso de ansiedade social, mais conhecido como fobia social. Então, já é prejudicial porque está atrapalhando o desempenho dele acadêmico. Ele não conseguiu ainda terminar o ensino médio porque não suporta estar numa sala de aula cheia de pessoas. Certo? Então, você já vê claramente aí que se trata de uma ansiedade já patológica. Né? A justificativa. Pessoas que têm um alto nível de ansiedade, até mesmo um ataque de pânico, ao se deparar com algum inseto, algum animal, como, por exemplo, um sapo, uma aranha.
Tem pessoas que têm um ataque de pânico ao estar perto de um animal assim. Então, não tem uma justificativa real nesse caso para a ansiedade. Então, já se tratava de um transtorno de uma ansiedade específica. Certo? Tem algumas perguntas aqui no nosso Facebook e também no nosso WhatsApp. Doutora Mariana, meus 2 filhos... Tem sintomas cognitivos, ou seja, mentais, certo? Sintomas de humor, sintomas também no corpo, né? Que se traduzem no corpo. A ansiedade vem como uma apreensão, né? Uma preocupação, tensão. A pessoa se sente apreensiva, né? Temerosa. Isso é um sintoma mental, né? Psicológico. No corpo, a ansiedade ela vem com uma tensão muscular, né? Taquicardia, uma respiração mais ofegante. Né? São respostas do sistema nervoso autônomo. Uma resposta similar ao medo, né? Que o coração bate acelerado, a pessoa pode ficar se tremendo, as mãos suam, pode dar dor de barriga, né? Diarreia. Claro, cada pessoa vai sentir de uma forma diferente. Os sintomas não necessariamente são os mesmos em todas as pessoas, mas geralmente são esses os sintomas: a tontura, a sensação de falta de ar. A nossa amiga Avani, nossa conterrânea lá de Jardim do Estridó, a Avani conta o seguinte aqui no nosso Facebook: eu sou muito ansiosa, por exemplo, se eu vou viajar na madrugada, essa noite eu já não durmo mais, né? Aí é bom ou ruim essa ansiedade no caso dela? É ruim porque a gente não consegue dormir, no caso, né? É muito ruim a gente perder uma noite de sono. Então, perder uma noite de sono, como é que eu vou dizer que isso é bom? Mas é algo comum, né? Quando a gente vai dormir, já sabendo que vai acordar tal hora para resolver tal coisa, é como se o nosso corpo não conseguisse, a mente não consegue relaxar como deveria, porque já está querendo ou não pensando naquilo que vai acontecer. Porque, como eu disse aqui primeiro, a ansiedade faz com que eu antecipe situações futuras. A viagem está no futuro, mas eu já estou vivendo ela agora. E isso faz com que o meu corpo não relaxe. Aí eu durmo mal. A Shirley, ansiedade quem arranca os pelos, tipo sobrancelhas? Isso é tipo de ansiedade? Olha, essa questão de arrancar os pelos, arrancar os cabelos, pode ser sim um sintoma da ansiedade, né? Existe esse tipo de transtorno que deve ser avaliado no clínico, no consultório. Porque já não é boa nesse caso, né? Com certeza que não. Ok, tem muita pergunta aqui, Serena. Eu sabia que esse tema realmente iria despertar aí muitas dúvidas na cabeça das pessoas. Inclusive, eu também pensei até de trazer esse tema, Marcos, porque é o que mais tem aparecido lá na clínica, né? Na realidade da clínica. Os casos de ansiedade, eles são, a maioria, assim, são os que prevalecem, de uma forma ou de outra. É impressionante. Chegam muitas pessoas lá na sua clínica com ansiedade. Isso, mas eu sempre começo falando do lado positivo dela, para a pessoa, eu pensei que fosse só o lado ruim, como você falou, né? Mas, geralmente, quando as pessoas chegam aí à clínica, é claro, elas estão sofrendo, né? É um quadro prejudicial. Doutora, há mais de um mês estou doente, tudo começou com a dor no peito esquerdo, estou com um cardiologista, ele não achou nada, está dizendo que é ansiedade. Pode ser, seria bom eu procurar um psicólogo? Ansiedade causa, por exemplo, tipo de dor, não estou dormindo bem. Sim, pode causar dor no peito. Inclusive, vai muitas pessoas para o cardiologista, pensando primeiramente que tem um problema no coração devido à taquicardia, né, a arritmia, o batimento forte, falta de ar, sensação, né, de falta de ar, a sensação psicológica de falta de fôlego e também dor no peito. Então elas vão ao cardiologista. Muitas pessoas com ansiedade vão ao cardiologista. Mas lá o médico vai fazendo os exames, né, o ecocardiograma, né, eletrocardiograma, ele vai perceber que não, tá tudo bem aqui, no coração não tem nada. Então, é ansiedade. A ansiedade pode provocar desmaios? Pergunta aqui a nossa ouvinte Jusileide. Pode. Nos casos mais graves de um transtorno do pânico, quando o episódio do pânico atinge um pico máximo elevado, então tem pessoas que chegam a desmaiar, sim. Quando é que a ansiedade deixa de ser bom, como um prazer bom, para ser realmente um transtorno? Isso é algo bem
primeiramente subjetivo, Marcos, mas como eu falei aqui, depende dos níveis da intensidade da ansiedade, o quanto profunda ela está sendo, esse nível dela, o quanto ela está sendo prejudicial à minha saúde física, à minha saúde psicológica, né? E o porquê da ansiedade, né? Tudo isso deve ser avaliado. A Jarlene pergunta, doutor, eu tenho uma ansiedade generalizada, sinto falta de ar, tontura, preciso sempre estar tomando uma medicação para ser controlada, isso é terrível. No caso dela, tem tratamento? Tem tratamento. Eu acredito que essa medicação que ela esteja tomando, é importante que seja passada por um médico especialista, que no caso é o psiquiatra, né? É importante a pessoa não se automedicar, principalmente para esse tipo de medicamento, né, que são os ansiolíticos. É importantíssimo que seja prescrito por um psiquiatra. E depois a pessoa pode também estar fazendo terapia, psicoterapia, né, com um psicólogo. Os dois juntos é uma união perfeita para tratar a ansiedade. Então, certamente você não vai responder a pergunta aqui da nossa amiga Letícia, mas vamos fazer aqui. Ela quer saber o seguinte, eu sou muito ansiosa, o que é que eu posso tomar quando eu tiver com crises? Eu não posso falar, eu não prescrevo medicamentos, só psiquiatra. Então é bom procurar realmente um especialista para que possa resolver. Não só psiquiatra, todo médico, né? Mas eu digo assim, porque ele é o especialista, né? Roberta Carla, eu queria saber por que é que essa minha ansiedade é muito forte, né? Estou preocupada, meu coração bate forte, tipo descontrolada é ver uma dor muito forte. De onde é que isso acontece geralmente? É como eu falei, o sistema nervoso, ele está estimulado, né? Ele está excitado. Tem quando a gente leva um susto, e naquele susto repentino, a gente já começa a se tremer e o coração palpita, né? Na ansiedade é como se a pessoa estivesse constantemente levando esse susto. Ok, tem muitas perguntas aqui chegando aqui, deixa eu só baixar aqui o retorno, que eu acabei abrindo aqui o seu vídeo aqui no Facebook, para ter acesso aqui, porque são muitas perguntas chegando e eu já perdi aqui algumas delas, né? Deixa eu só fazer aqui a pergunta da nossa ouvinte, cadê? A procuro já. Deixa eu só um minutinho. Crislaine, aliás, a Dionis Carla, ela coloca o seguinte, eu sou muito ansiosa, na minha ansiedade, comer faz parte, por mais que esteja saciável. Eu tenho ansiedade, quando ataca me dá vontade de comer. É normal isso? Sim. Existem pessoas que vão compensar aquilo que elas estão sentindo com a comida, né? E outras, por exemplo, com a bebida, outras com o cigarro, né? Quando se sente estressado, ansioso, aí vai fumar um cigarro para poder relaxar. Tem outras que vão tentar amenizar o que sentem através da comida, né? Vão comer um comportamento compulsivo para poder se tranquilizar, né? Então, cada pessoa vai tentar compensar a ansiedade de alguma forma. Para quem é ansioso, qual o melhor momento de procurar o psicólogo? Primeiro, a pessoa precisa perceber que ela está precisando. Sempre começa por aí, né? Eu preciso perceber, não, isso que eu estou sentindo não está sendo bom para mim. Não está sendo saudável, não está sendo satisfatório, eu estou perdendo noites de sono, eu estou com muita frequência com um ataque cardíaco que está me prejudicando nas minhas relações sociais. Tem pessoas que deixam até mesmo de sair, de frequentar lugares, que tenham pessoas com medo de passar mal naquele lugar, né? Então já apresentam um desempenho ruim na sua profissão, no seu dia a dia, deixa de sair com os amigos, né? Eu conheço muitas pessoas no consultório que relatam isso. Elas começam a ter medo de sair de casa, com medo de passar mal na rua, começa a antecipar, né? O perigo, a ameaça futura, né? Começa a antecipar, não, se eu sair eu posso passar mal, então eu vou ficar em casa mesmo. Então começa a se retrair, né, socialmente. Então a pessoa precisa fazer essa avaliação. Não, eu não estou legal. Eu preciso perceber quando eu não estou legal, né? Quando eu não estou bem. E ao perceber isso, eu procuro o psicólogo. Ok, meu filho de 6 anos ficou muito ansioso para fazer uma prova que chegou a chorar. Isso já pode se considerar uma ansiedade preocupante? Mas ele chorou a fazer somente essa prova ou todas as provas? Tem que conhecer o contexto da situação. É difícil chegar aqui e dizer, não, isso é doentio ou não é. É em todas as provas que ele chora? Ou foi só nessa ocasião? É algum problema que está tendo com o professor, com aquela disciplina, que está tendo alguma dificuldade? Não necessariamente seja doentio porque ele chorou por causa dessa prova. Tem que ser avaliado num contexto mais amplo. É bom ele observar, então,
Isso, tem que observar o contexto, não é só por causa disso. Ou se, por exemplo, todo desafio que ele vai fazer, ele chora e já... Isso, já tem que ver um contexto maior, né, mais prejudicial. Uma situação pode acontecer, mas e nas outras? Nas outras provas, conseguiu ou está sempre se travando, sempre chorando por causa daquela prova? É a matéria? É o professor? Tem que avaliar um contexto. Doutora, estou sentindo um cansaço físico exagerado, falta de coragem, estresse, irritação, o coração bate acelerado. Isso é transtorno de ansiedade? Em meio a tudo isso, tem uma criança pequena e não tem um pingo de paciência com ela. Desculpa, você pode ler novamente? Posso. Ela disse que tem um cansaço físico exagerado, falta de coragem, estresse, irritação, o coração bate acelerado e tem uma criança pequena, não tem paciência com ela. Isso é transtorno de ansiedade? Pode ser um transtorno de ansiedade, sim. Precisa ser avaliado no contexto clínico. Por que eu estou dizendo que pode ser? Porque são sintomas de ansiedade, né? A impaciência também, a irritabilidade, o estresse, o batimento cardíaco acelerado com frequência, tudo são sintomas de ansiedade. Então pode ser, sim, um transtorno. No meu caso, minha ansiedade traz pensamentos negativos. Tem dias que minha mente só vem negatividade. Até quando viajo, fico com aquele medo de ocorrer um acidente. Eu devo procurar um profissional ou eu mesmo tenho que buscar me controlar? Tem pessoas que conseguem, sim, conversando com elas mesmas, se controlar. Não quer dizer que todo e qualquer caso de ansiedade, necessariamente você vai buscar um profissional de psicologia ou psiquiatria. Eu conheço pessoas que tiveram um quadro de ansiedade, mas com o tempo elas foram melhorando. Mas nesse caso aí, né, ela falou que quando vai viajar, isso? Olha, a ansiedade, eu já disse aqui, ela antecipa, ela faz você prever, ela faz você viver de uma forma antecipada o que está no futuro. E isso faz com que a pessoa não relaxe. Ela faz com que a pessoa se sinta tensa por aquilo ainda que vai acontecer. E geralmente, essa antecipação que a gente faz do futuro não é positiva. Impressionante, né? A gente só pensa no pior. A ansiedade, ela faz com que a gente tenha pensamentos de catástrofe. Que vai acontecer o pior. Que não vai acontecer uma coisa boa, que vai sair tudo errado, que vai dar tudo errado, tudo ruim. A ansiedade, ela faz com que a gente antecipe de forma negativa as coisas. E não que vai acontecer tudo certo, né? Vai dar tudo certo. É impressionante isso, né? Pensamento ruim traz realmente coisas ruins ou isso é mito? Olha, na psicologia pode ser explicado isso, assim. Uma pessoa que só pense a respeito dela mesma coisas negativas. Ela acha que ela é uma pessoa incompetente, que ela não sabe fazer nada direito, que ela não é legal, que ela não é digna de ser amada. Ela tem crenças negativas a respeito de si mesma. Consequentemente, ela vai vivenciar isso também no seu dia a dia, né? Ok, tem muitas perguntas aqui chegando, com certeza, não vai dar para fazê-las todas hoje aqui no nosso programa. Vamos ouvir essa aqui que está chegando aqui no nosso WhatsApp, né? Deixa eu só trazer aqui, agora sim vamos trazer aqui a participação da nossa ouvinte, através aqui do nosso WhatsApp, 988775550. Foi que Santa Paulina fica. Dela, esse tipo de ansiedade que você não dorme, que sobe sua pressão, se tem algum problema, pode ocorrer algum problema depois. E aí, doutora Mariana, deu para entender a pergunta? Quer que eu repita? Deu. A ansiedade, ela pode trazer, sim, a insônia, porque impede o nosso corpo, como eu já disse aqui, de relaxar. A ansiedade faz com que a pressão suba, né, ou momentaneamente ou permanentemente, né, causando uma hipertensão crônica, né? E a pessoa deve procurar ajuda, por quê? Se ela constantemente está dormindo mal, se ela está constantemente com a pressão alta, é claro que pode ser prejudicial, né, para a sua saúde física e psicológica. Então ela deve procurar ajuda. Ok, tem mais pergunta aqui chegando no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Meu nome é Luciano, sou de São Antônio de Sabugi, sou ansioso, tomo Rivotril. Meu rosto é cheio de caspas, já é avançada a minha ansiedade. E aí, doutora? É impressionante como existem pessoas no Brasil que tomam ansiolíticos, né? Principalmente o Rivotril. Espero que tenha sido prescrito, né, pelo psiquiatra para você, o Rivotril, e que você esteja em constante acompanhamento sobre essa medicação, né?
tem que tomar cuidado, né? O ansiolítico, ele é um remédio, ele é um medicamento altamente dependente, assim, que causa, né, a dependência por trazer um alívio rápido dos sintomas. E, assim, existem pessoas como ele que já traz essa questão também de descamar, né? Fica com caspa como se fosse uma descamação da pele, né? Do couro cabeludo, da pele mesmo, da face, né? E eu espero que ele esteja sendo já acompanhado por um psicólogo, né? Porque quando chega nesse ponto, o nível da ansiedade dele deve ser alto, né? E só a medicação, para mim, é como se fosse algo incompleto. Tem que juntar a medicação com a psicoterapia. O que é psicoterapia? Terapia da mente, né? O medicamento nem sempre vai resolver tudo, né? Preciso saber quais são as causas mais profundas da ansiedade. Então o ideal é ele procurar um psicólogo, então. Sim. Se já não tivesse acompanhado, né? Tem mais pergunta aqui, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas. Doutora, eu queria saber se esse negócio que eu tenho pavor de entrar em carro apertado, principalmente esses carrinhos baixos que fazem viagem. Eu tenho pavor. Esse negócio pode ser ansiedade? E aí, doutora? Existe um dos tipos da ansiedade, né, que é de lugares apertados, lugares fechados também. Mas no caso dela é só com carros pequenos, também com elevador, né, geralmente quem tem medo, esse tipo de medo dela, da ansiedade, também vai ter de todo e qualquer lugar fechado, né? É o que a gente já chama de claustrofobia. É a ansiedade relacionada a lugares fechados, a lugares apertados. É um sintoma de ansiedade, sim. Doutora Mariana, obrigado pela sua participação. Eu vou lhe pedir um favor. São muitas perguntas aqui no nosso Facebook. Depois você entra lá e você responda aí aos nossos internautas, porque com certeza não vai dar tempo de fazer muitas. São muitas perguntas aqui, né? E o tema de hoje realmente chamou bastante atenção aqui. E você vai lá no nosso Facebook e tem esse contato aí direto com os nossos ouvintes e responde com certeza aqui as perguntas que não tivemos condições hoje de fazê-las aqui ao vivo. Você está na Clínica Fácil? Isso, na Clínica Fácil, às terças e quintas. A Clínica Fácil fica atrás do Hotel Regente, eu esqueci o nome da rua agora. E o telefone de lá é 99964-6404. Isso terça e quinta? Terças e quintas. No caso, amanhã você estará lá na Clínica Fácil, aqui na cidade de Caicó, né? Isso, e quero também Fica na Rua Manuel Felipe. Isso, Rua Manuel Felipe. Número 23, no centro de Caicó. Ali por trás do Banco do Brasil, do Hotel Regente, né? Você passa o Hotel Regente, você já vê lá o nome da Clínica Fácil. Terça e quinta-feira você está lá, né? Isso. Eu quero, assim, apresentar para as pessoas também uma luz no fim do túnel, né? Porque a ansiedade, como transtorno, ele é algo muito realmente ruim, né? Prejudicial. Mas eu quero dizer às pessoas que existe esperança, né? Que elas, ao buscarem um tratamento, elas não são obrigadas a viver sempre nesse quadro, nesse estado, porque é muito ruim, eu sei que é muito ruim. Mas existe tratamento, é o que eu quero dizer, existe tratamento para isso. Ok, volte sempre aqui no nosso programa, algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade, não, doutora só Mariana isso mesmo, Martins. Obrigada, né, por ter vindo aqui mais uma vez, é sempre muito bom compartilhar informações, né, para ajudar as pessoas, e estou sempre à disposição. Ok, eu volto amanhã, às 6 horas da manhã, com mais um programa.